SESC Paraíba. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olhou pra mim, não fica, solo solta no bornar. Meu candeeiro encantado, pelum, 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 pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Simbora! Chama de couro daquele, fica na pichatinha, é canseiro, senta na criança, é bomba para tocar, é para chachá, senta na criança, é bomba para tocar, é para chachá. Chama de couro daquele, fica na pichatinha, é canseiro, senta na criança, é bomba para tocar, é para chachá, senta na criança, é bomba para tocar, é para chachá. Está provado, eu vou agora apresentar. Chachado. Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a todos a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou mantê-los em modo silencioso durante todo o evento. A Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região lançou o projeto Trabalho de Todos, que pretende estabelecer na Paraíba, uma nova forma de discutir e resolver as mais graves questões relacionadas ao mundo do trabalho. O projeto parte da premissa de que é de todos, das instituições, dos órgãos públicos e da sociedade civil, a responsabilidade de eliminar as más condições de trabalho e de alcançar o trabalho daqueles situados nas mais distantes cidades da Paraíba. Esses trabalhadores e empregadores representam uma parcela significativa de pessoas em plena capacidade produtiva. A fórmula proposta é a da assimilação de novos mecanismos para a solução das crises e dos conflitos trabalhistas, assim
o modelo comum hoje existente, em que cada um faz a sua parte, cederá espaço para essa iniciativa, pautada na execução conjunta de ações estratégicas, envolvendo cada atividade econômica diagnosticada e que necessita da adoção de medidas por meio daqueles que detêm o poder de propor e de impor soluções. Isso abrange essencialmente todas as entidades, órgãos e empresas identificadas. Senhoras e senhores, para dar início à audiência do projeto Trabalho de Todos, convidamos as autoridades presentes para a composição da mesa. Inicialmente, o doutor Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região e coordenador geral do projeto Trabalho de Todos. Convidamos o senhor Daniel Pinto Nóbrega Gadelha, representando o vice-prefeito e prefeito em exercício, José Célio de Figueiredo. Convidamos o doutor Flávio Pereira Matias, procurador da República, Ministério Público Federal de Souza. Convidamos o doutor Carlos Hindenburg de Figueiredo, juiz do trabalho. Convidamos o doutor Leonardo Quintães Coutinho, promotor de Justiça Estadual da Comarca de Souza. Convidamos o doutor Luiz Gonzaga de Lima de Moraes, auditor fiscal do trabalho. Convidamos o senhor José Braga Rocha Neto, gerente do SESI Souza, e que representa todas as entidades parceiras do projeto Trabalho de Todos. Neste momento, passamos a ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Queremos registrar que a Rádio Líder FM transmite ao vivo a audiência do projeto Trabalho de Todos. Gostaria ainda de convidar para compor a mesa o vereador Lafayette Pires Benevides Gadelha, nesse instante representando o presidente da Câmara Municipal de Souza, Assis Estrela de Oliveira. Seguindo, gostaríamos de convidar o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, Dr. Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, para proceder à abertura oficial da audiência Trabalho de Todos. Muito boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a audiência pública da primeira etapa do projeto institucional Trabalho de Todos. Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, Carlos Rindenburgo Figueiredo, na pessoa de quem eu peço licença aos demais ilustres representantes dessa seletíssima mesa, para cumprimentá-los. Excelentíssimo senhor vereador Daniel Pinto, representando neste ato o município de Souza, a quem eu já aproveito para fazer um agradecimento muito especial pelo esforço concebido no sentido de inviabilizar infraestruturas de transporte para que nós possamos realizar esse projeto aqui no município. Quero cumprimentar a sociedade souzense, aqui presente neste ato, que está ouvindo nesse momento a audiência pública através de uma rádio local. Quero cumprimentar as entidades sindicais através dos seus representantes, os estudantes que eu vejo aqui também presentes, a sociedade civil como toda, meus senhores, minhas senhoras. Mas eu quero aproveitar para fazer um agradecimento muitíssimo especial a todos os parceiros institucionais do Projeto Trabalho de Todos. Todos, indistintamente, que aqui estão presentes e que os senhores podem ver a olhos as instituições que representam, nesse momento, esse projeto no município de Souza. A ideia foi concebida no sentido de trazer cidadania trabalhista para o estado da Paraíba. Eu quero já de antemão dizer para os senhores que o Ministério Público do Trabalho, quando imaginou trazer esse projeto para o estado da Paraíba, ele teve em mente exatamente a noção de que nós não estamos ainda representados em todos os municípios souzenses, e nem poderia ser-lo, já que é uma estrutura federal muito cara. Temos Procuradoria do Trabalho no município de João Pessoa, a sede, a capital, no município de Campina Grande e no município de Souza. Mas nós precisávamos, diante de algumas realidades que vivenciamos no nosso dia a dia, estar mais próximo do povo trabalhador. E aí eu não incluo apenas
aqueles que trabalham com um vínculo de emprego, que são empregados ou prestadores de serviço. Eu coloco também os empreendedores, os empregadores. Precisávamos, Dr. Carlos Lindenburg, conhecer de perto a realidade trabalhista de algumas situações que nos afligem ainda nesse mundo cotidiano e tão cheio de tecnologia como é o mundo contemporâneo. Precisávamos conhecer, e aí já norteando a nossa audiência pública, dizendo para os senhores que a partir do encerramento da minha fala e do pronunciamento de acolhida do representante do município aqui neste evento, a audiência pública tem um sentido muito especial. São os senhores que vão dar o tom da nossa conversa. São os senhores que vão demandar a todos aqueles que estão aqui para responder por que algumas questões ainda permeiam e ilustram de forma negativa o nosso mundo do trabalho. Eu me refiro, por exemplo, ao trabalho escravo e degradante. As figuras jurídicas do trabalho escravo, que comporta o trabalho degradante, a servidão por dívida, o trabalho extenuante, traz em seu bojo flagelo social no mundo do trabalho. E nós perguntamos, por que isso ainda acontece? Da mesma forma, crianças na rua, expostas a todo tipo de risco, a exploração sexual infanto-juvenil. Será que nós estamos olhando com atenção para nossas crianças, para os jovens que vão ser, em tese, o futuro do nosso país? São questionamentos que eu trago para os senhores debater nesse momento. E as fraudes trabalhistas que ainda insistem em acontecer? Desde o mais básico do direito dos trabalhadores, que é justamente ter a sua carteira anotada quando ele for empregado. As fraudes das terceirizações, a sonegação lamentável dos direitos mais básicos dos trabalhadores. Muitas vezes trabalham por 10, 12 horas por dia, sem sequer ter direito a receber um salário mínimo. E no mundo da administração pública, algumas questões nos preocupam, como a saúde e a segurança, e como a terceirização, principalmente na área da saúde e da educação. São temas palpitantes que se associam a qualquer tipo de discriminação nas relações de trabalho. Como tolerar a discriminação por conta de cor, sexo, raça e porque a pessoa é portadora de algum tipo de necessidade? São temas dessa natureza que nós queremos trazer para os senhores nessa audiência pública, para que possamos discutir com profundidade. E eu repito, estejam todos absolutamente à vontade, desde o estudante que está surpreendido neste momento com a temática, até o mais tarimbado e experiente representante sindical, além de todos que integram a sociedade civil nesse momento, nessa audiência pública. Estejam todos à vontade, o momento é de vocês, o espaço é democrático, a formalidade ela existe porque faz parte de um ritual histórico e que se prolongou durante muitos anos, esse formato de audiência pública, hoje regulamentado pelos conselhos superiores, pelos conselhos nacionais, tanto do Ministério Público como da magistratura. Mas o momento é dos senhores, povo trabalhador, e aí eu mais uma vez enfatizo, não só empregado como também empregador, de aproveitar para discutir e entender por que estamos ainda enfrentando esses graves problemas do mundo trabalhista. E fazer um agradecimento muitíssimo especial a todas essas instituições parceiras do Projeto Trabalho de Todos, que embora nós tenhamos um objetivo concreto de fazer um amplo diagnóstico da realidade trabalhista aqui de Souza e região, e como também nas outras 12 etapas do Projeto Trabalho de Todos, num ciclo de 12 meses, que se encerrará o ciclo em João Pessoa em abril de 2015, onde nós vamos propor, já adianto para os senhores, em primeira mão, a transformação do Projeto Trabalho de Todos num programa definitivo de gestão da atividade fim trabalhista, junto com esses parceiros imponentes e importantes. Mas é o momento agora de discutir os problemas da cidade de Souza, da sua população e do entorno da cidade querida, que nós tanto amamos e estamos aqui muito felizes por estarmos de volta. O momento é de vocês, repito, aproveitem, porque nós queremos conhecer os problemas e, mais do que isso, queremos encaminhar soluções. Nós recebemos durante o dia de hoje e o dia de ontem várias demandas do mundo do trabalho. Cursos de capacitação e de qualificação profissional, documentos como carteira de trabalho sendo retirada aqui
online por pessoas que ainda não tinham esse documento. Várias instituições prestando informações importantes, como o SEBRAE na formação de futuros empreendedores, os bancos públicos para poder viabilizar o incremento da sua empresa ou, quem sabe, a formação de um novo empreendimento. São apenas exemplos que eu quero dizer para os senhores do que representa e do que representará o trabalho de todos. Obrigado a todos, aproveitem a oportunidade, porque essa audiência é para vocês, povo de Souza e região. Muito obrigado e boa noite. Convidamos agora para falar em nome do prefeito André Gadelha e do vice-prefeito José Célio, o qual assume de forma interina o Poder Executivo Municipal, o vereador Daniel Pinto Nóbrega Gadelha. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero saudar a mesa em nome do excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Cláudio Gadelha, a qual nós todos abraçamos, que, como bem disse, é aqui da nossa terrinha, da nossa querida cidade de Souza. Quero saudar a todos da mesa em nome do doutor Flávio, procurador da República em nossa cidade de Souza. Meus senhores e minhas senhoras aqui presentes no ginásio do SESI, venho aqui nesse momento representar tanto o prefeito municipal André Gadelha, como vice-prefeito e prefeito em exercício, doutor Zé Célio, e, acima de tudo, deixar para todos que aqui participam um ponto de vista primordial, que é para todos que buscam o trabalho, que é, acima de tudo, um compromisso que esse município tem também de ver a sua capacitação de toda a sua população. Vejo aqui uma plateia muito ampla de jovens que buscam a perspectiva de um futuro promissor no trabalho, jovens que muitas vezes ainda encontram muitas das desilusões de não achar o seu caminho na vida trabalhista, na vida de uma sociedade que exige muito. E ela vai exigir muito. Como o doutor Cláudio bem disse, é uma sociedade que caminha a passos largos. E vocês, nenhum de vocês, como vejo muitas pessoas da terceira idade aqui, não podem deixar nunca de se furtar a aprender, a, acima de tudo, estudar. Pois é o estudo que capacita para um trabalho promissor e um trabalho que se diga digno. E, falando em nome do município de Souza, quero, acima de tudo, agradecer ao Ministério Público do Trabalho por esse projeto Trabalho de Todos, agradecer a todas as entidades que participam direta e indiretamente de um trabalho espetacular, de ver que a população de Souza comparece nessa noite para colocar suas dúvidas, seus reclamos, seus anseios no que tange ao direito trabalhista. Direito esse que é inerente a todos nós e não podemos deixar nunca de lutar pelo direito do trabalho saudável, transparente e, acima de tudo, digno. E venho aqui também e vejo a representação da Câmara com meus amigos ali, vereadores Toró, Batatinha, que aqui se encontram também na plateia, em demonstrar que a sociedade tem que ser organizada sempre. A sociedade tem que marchar para um futuro que se trilha sempre em compromisso para uma modernização. E é nessa perspectiva que parabenizo, e repito, ao Ministério Público do Trabalho por esse projeto, parabenizo a todas as entidades, fiquem todos abraçados, se sintam, acima de tudo, calorados e bem-vindos à cidade de Souza, e vamos ter uma noite, como bem diz o doutor Cláudio, em que vocês serão a peça preponderante e a peça principal dessa audiência pública. Boa noite e muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, a mesa agora será desfeita parcialmente, devendo permanecer
em seus locais o doutor Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, 13ª Região, e que coordena a audiência pública Trabalho de Todos. O doutor Carlos Hindenberg de Figueiredo também permanece nesta segunda mesa, ele que é juiz do trabalho da Vara do Trabalho da cidade de Souza, bem como o doutor Luiz Gonzaga de Lima Moraes, auditor fiscal do trabalho. E convidamos ainda a doutora Maria Edilene Lins Felizardo, procuradora do trabalho, para fazer parte desta segunda mesa. Procuradora do Trabalho, secretária executiva substituta do projeto Trabalho de Todos. Convidamos ainda para a composição desta segunda mesa o doutor Eduardo Varandas Araruna, procurador do Trabalho. Com a palavra, o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, doutor Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, que passa a coordenar a audiência pública Trabalho de Todos. Mais uma vez, boa noite. Dando início aos trabalhos, eu quero, para contextualizar os senhores, né, neste ato, dar a palavra por 4 minutos a cada um dos representantes aqui presentes na mesa, para que eles coloquem os senhores dentro das ideias que vão ser discutidas. Em seguida, será aberta a palavra para qualquer pessoa da plateia, também podendo fazer uma pergunta ou fazendo uma colocação por até também 4 minutos. Não mais do que isso, porque a gente precisa dar dinamismo à audiência pública e os senhores possam aproveitar ao máximo as informações e o que aqui vai acontecer. Eu começo com a doutora Marcela Maias Fora, que é procuradora do Trabalho, titular da Procuradoria do Trabalho do município de Patos e que tem atuação aqui no município de Souza. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, porque é bastante importante a presença de vocês. Uma das intenções desse projeto Trabalho de Todos é trazer o Ministério Público do Trabalho, juntamente com os demais órgãos que são importantes na fiscalização e no resguardo das condições trabalhistas, para mais próximo da população. E, principalmente, trazer o Ministério Público do Trabalho aqui para a cidade de Souza, considerando que só existem procuradorias, sedes de procuradorias em João Pessoa, em Campina Grande e na cidade de Patos. Existem diversas situações aqui que são importantes serem conversadas, serem discutidas, principalmente para que nós conheçamos qual é a realidade daqui, quais são as principais demandas, quais são as principais necessidades, os principais problemas da região. A nossa intenção é fazer com que haja demandas coletivas, através da identificação dos problemas, que nós possamos realmente trazer soluções e de forma que abranja toda aquela população que esteja passando por problemas ou por prejuízos ou tenha os seus direitos trabalhistas não observados. Aqui,
Eu sou procuradora do trabalho no município de Patos e é minha atribuição a cidade de Souza e as demais cidades da região. As principais denúncias que chegam junto ao Ministério Público do Trabalho, ou seja, as principais notícias de irregularidades trabalhistas, que a partir daí surgem os procedimentos administrativos junto ao Ministério Público do Trabalho, são aquelas voltadas para a insegurança no ambiente de trabalho. Toda atividade, ela tem um risco que pode trazer para a saúde do trabalhador ou para a segurança, para a sua integridade física. E é necessário que tanto o trabalhador tenha o conhecimento desses riscos, quanto, obrigatoriamente, o empregador, para que ele possa utilizar os mecanismos necessários para evitar que acidentes de trabalho venham a acontecer. Um dado importante é que no Brasil, só na construção civil, existem cerca de 170 acidentes de trabalho por dia. É uma estatística muito grande. E a construção civil, ela está crescendo em todo o Brasil. Inclusive aqui em Souza, andando pela cidade, nós podemos ver vários focos, vários locais em que há construções sendo realizadas. Então, uma das necessidades que nós temos aqui, nós temos que debater e trazer, é a necessidade real de mudar essa realidade, de fazer com que os trabalhadores possam trabalhar, possam voltar para a sua casa, sem que haja nenhum acidente de trabalho, sem que ninguém seja mutilado, sem que nenhum pai ou mãe de família morra em razão de acidentes de trabalho. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Acidente de Trabalho. E isso é muito importante e acaba vindo ao encontro de todo esse debate. Como só são 4 minutos, eu não posso me alongar, existem outras situações, os outros procuradores também vão tratar de problemas aqui. Fiquem à vontade, porque aqui a participação de vocês é muito importante, é o que vai fazer essa audiência pública realmente atingir o objetivo, porque nós precisamos saber o que a sociedade está demandando aqui em Souza. Eu passo a palavra imediatamente à doutora Maria Edilene Lins, que é titular da Coordenadoria Regional do Trabalho, da Erradicação do Trabalho Infantil e da Regularização do Trabalho do Adolescente. Doutora Maria Edilene, Vossa Excelência tem 4 minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Como representante da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Regularização do Trabalho do Adolescente aqui na Paraíba, eu gostaria de utilizar essa oportunidade que nós estamos tendo hoje para discutirmos o relevante tema do trabalho infantil, da erradicação do trabalho infantil e da profissionalização do adolescente. Então, só para que vocês tenham uma ideia, a Paraíba, ela possui atualmente em torno de 76 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho proibido. A cidade de Souza, só para citar um exemplo, nela foram encontradas, pelo censo de 2010, 288 crianças na faixa etária de 10 a 14 anos, faixa totalmente proibida para o trabalho. Então, outro dado importante é que a Paraíba, ela ocupa a 17ª posição no ranking nacional de estados com maior incidência do trabalho infantil. Então, eu gostaria de discutir com vocês essa questão do trabalho infantil, para que nós possamos ver com outro olhar essa temática tão importante, para que nós possamos ver que não é natural, não tem nada de natural a criança estar trabalhando. A criança tem que cumprir todas as etapas de sua infância, a criança precisa brincar, ela precisa se escolarizar, ela precisa ter uma educação de qualidade para que ela se qualifique para o futuro, para que ela possa se qualificar
para um futuro tão competitivo, para um mercado tão competitivo como é o mercado de trabalho em todo o estado, em todos os estados brasileiros. Nós estamos apresentando aqui amanhã para os secretários municipais de educação de todos esses municípios polarizados por Souza, todos esses municípios circunvizinhos, esses municípios do entorno, o projeto MPT na Escola, que é um projeto que leva essa temática da erradicação do trabalho infantil para dentro das salas de aula, trabalhando não só com as crianças, como com a comunidade escolar, essa temática do trabalho infantil, mostrando os malefícios que o trabalho infantil traz para a criança, como o trabalho infantil compromete o futuro da criança e do jovem. Da mesma forma, durante esse projeto, eu já pude identificar uma demanda importante para a cidade de Souza, que é a questão da aprendizagem profissional. Eu vi que aqui em Souza nós ainda não temos o projeto de aprendizagem profissional, que é direcionada para os jovens de 14 a 24 anos de idade. Nós precisamos oportunizar a esses jovens a sua inserção no mercado de trabalho e a inserção com qualidade. E será, aproveitando essa parceria que nós temos com o Sistema S, que nós iremos implementar o programa de aprendizagem profissional aqui no município de Souza. Nós temos uma demanda enorme de jovens para ingressar no mercado de trabalho, temos empresas com potencial de empregabilidade e nós precisamos implementar realmente esse programa do jovem aprendiz. Bem, pronto, né? Essa deixa eu... A senhora certamente vai ter a oportunidade de falar muito mais, porque o trabalho infantil, eu não tenho dúvida nenhuma, é um tema que atinge a todos que estão aqui presentes. Eu passo a palavra ao doutor Eduardo Varandas Araruna, procurador do trabalho da 13ª Região, sede em João Pessoa, coordenador titular da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, também um problema seríssimo no nosso país. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem 4 minutos. Boa noite a todos e todas. Eu quero dizer que é muito importante a gente dialogar sobre um assunto tão sério. Às vezes, a gente encontra um trabalhador violentado, discriminado, excluído, e a gente não se preocupa. E o objetivo dessa audiência pública é tornar cada um que está aqui missionário da dignidade do ser humano, que nós saiamos com a consciência tranquila de que vamos ser soldados da dignidade do trabalhador. Eu sou o coordenador regional da Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo. Nossa, depois de tanto tempo em que foi promulgada a Lei Áurea e abolida a escravidão, existe escravo no Brasil? Sim. De acordo com a Fundação Walk Free, o Brasil tem mais de 200 mil trabalhadores escravizados. Nós ocupamos a 94ª posição no ranking mundial. Isso ainda é uma vergonha para um país que tem, num dos seus primeiros artigos da Constituição, a dignidade do ser humano. E dentro do aspecto do trabalho escravo, eu queria só deixar claro que escravo não é aquele que está com algemas ou que está amarrado. É o indivíduo também submetido a condições extremamente degradantes de trabalho, submetidos a jornadas de trabalho exaustivas, vilipendiado, humilhado por excessivo poder abusivo do patrão. Então, dentro desse contexto, o Ministério Público age como um libertador, como um resgate daqueles que precisam. A Paraíba tem trabalho escravo? Tem sim. Nós já detectamos focos no Estado e ainda mais encontramos trabalhadores paraibanos aliciados de fora. Bom, é uma situação que a gente vai debater, que a gente vai discutir, a gente aguarda as perguntas, os questionamentos e, principalmente, que de toda forma vocês passem de espectadores para participantes do sistema de promoção da dignidade do ser humano. Apenas para esclarecer, já encerrando, o Ministério Público do Trabalho também atua contra a discriminação no ambiente de trabalho em razão da condição sexual,
do gênero, da raça, da religião, trabalha em favor da integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no meio ambiente, como foi falado, ou seja, tudo que for de trabalho, ainda que não expressamente mencionado, porque o mundo do trabalho é muito rico, nós estamos à disposição para lhes esclarecer. Muito obrigado. Eu passo a palavra também por 4 minutos, agradecendo a doutora Maria Edilene e ao doutor Eduardo. Passo agora a palavra por 4 minutos ao doutor Carlos Hindenburg, juiz do trabalho, membro titular do Núcleo de Conciliação Judicial, um projeto do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, premiado em âmbito nacional. Muito boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao convite do Dr. Cláudio Gadelha para que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região pudesse participar como parceiro desse projeto maravilhoso, projeto que traz cidadania, que faz com que as instituições deixem os seus locais de praxe, os seus ambientes históricos, e vá até o encontro da população para trazer a ela serviços, trazer informação, discutir e captar, né, de toda essa sociedade voltada ao mundo do trabalho, né, os seus anseios, as suas demandas, e saber o que é que o Ministério Público do Trabalho espera daquelas pessoas que lidam diariamente com o mundo do trabalho. Queria dizer que esse é um projeto muito importante, e importante que o Poder Judiciário se faça presente nessa parceria, com a finalidade de estar mais perto, estar mais sensível àqueles problemas que afligem a população, em um momento em que se discute com a sociedade esses problemas. Nós precisamos não só estar dentro dos fóruns, trabalhando, mas precisamos saber o que realmente se passa com a população do mundo do trabalho. Então, queria dizer que essa parceria realmente é muito importante e que nós estamos aqui para captar todas essas informações, para discutir com vocês esses problemas que ligam o mundo do trabalho e reforçar aqui essa ideia de que essa é uma hora em que vocês realmente podem participar e devem participar, porque é só praticando fóruns como esse que nós crescemos, que nós podemos construir uma sociedade melhor. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. Carlos Hindenburg, juiz do Tribunal Regional da 13ª Região, passando a palavra rapidamente para o Dr. Luiz Gonzaga de Moraes, ao doutor fiscal do trabalho, ou seja, servidor público federal qualificado do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem a função precípua de fazer a fiscalização das condições de trabalho in loco, ou seja, nos estabelecimentos onde acontece o trabalho de cada um de vocês. Doutor Luiz Gonzaga, o senhor tem 4 minutos. 2 vezes. Vamos tentar não ultrapassar esse tempo, não é? Apesar da nossa longa convivência com o microfone. Boa noite aos senhores. Nós estamos aqui representando o superintendente do Ministério do Trabalho, doutor Rodolfo Catão, que seria a pessoa indicada para participar dessa discussão. Infelizmente, ele foi acometido de uma virose
e não pôde se deslocar, nos delegando essa missão, né? Nós, há cerca de 15 anos, frequentamos estabelecimentos aqui na cidade de Souza, estabelecimentos comerciais, empresariais, construções, fazendo o que é a nossa missão, é fiscalizar as condições de trabalho nas empresas. Nós temos um parceiro que inclusive está conosco aqui durante o dia, participando também do evento, e nós realizamos essa função como realizamos a função no Estado também, com outros companheiros que fazem esse trabalho de formiga da fiscalização do trabalho. É visitar as empresas, visitar as fazendas, visitar qualquer local onde se desenvolva uma atividade laboral. E a gente sabe dos problemas que existem no mundo trabalhista, mas cada vez que se realiza um evento dessa natureza, a gente enriquece esse campo informativo e enriquece o nosso trabalho de fiscalização. Nós já trocamos, inclusive, informações hoje, durante o dia, sobre essa nossa atividade comum com a doutora Edilene, com relação à aprendizagem, já que nós também trabalhamos nessa área com aprendizagem para adolescentes, para jovens e adolescentes, e nós temos uma parceria de longo prazo com o Ministério Público do Trabalho, de longo tempo, que nós somos parceiros na fiscalização e no levantamento dessas questões trabalhistas que a gente conhece, né, como sertanejo e como fiscal do trabalho, a gente conhece de perto esses problemas. E louvamos a oportunidade desse evento por conta dessa troca de informações que será possível tanto entre os parceiros que participam do evento, como com a própria sociedade, que tem aqui um amplo campo de discussão para esses problemas, né? Estão aqui juiz do trabalho, estão procuradores do trabalho, estão fiscais do trabalho, para ouvir e discutir com a sociedade esses problemas e tentar viabilizar soluções para esses problemas. A gente sabe que a fiscalização é precária, por falta de meios. A gente vem 2, 3 vezes no ano a Souza, poderia ser muito mais, mas infelizmente a gente faz o que é possível. Vamos encerrando, a gente vai ter como oportunidade de conversar ao longo da noite. Nós temos a grata satisfação e temos que agradecer à Rádio Líder FM, que está transmitindo ao vivo esta audiência pública para toda Souza e região. Eu agora faculto a palavra a qualquer um dos ouvintes, das pessoas que estão aqui na plateia, já que eu disse na minha fala que essa audiência pública é para vocês. Fiquem absolutamente à vontade, respeitando os 4 minutos que cada um tem para realizar a sua pergunta ou fazer a sua colocação. Identificando-se, por favor, o nome e eventual instituição que representa, ou se tratar de um trabalhador, o ramo de atividade, ou se tratar de empregador, também qual a sua atividade produtiva. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Meus parabéns ao Ministério Público, né, por esse evento importante. Meu nome é Rigoberto Soares de Farias, sou conhecido por Rildo, sou presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cajazeiras. Uma preocupação minha, senhores, é que antes nós, de sindicato, se preocupava com o trabalhador saindo para o corte de cana em São Paulo. Hoje nós estamos tranquilos porque diminuiu esse número de trabalhadores e aqueles que saem, já saem de carteira registrada. Nós, nessa parte, não estamos mais tendo nenhuma preocupação. Esse ano apenas foram menos de 800 trabalhadores. Antes ia até 3.000 trabalhadores para São Paulo. Hoje, esse ano a gente só viu sair de Cajazeira 800 e poucas pessoas, talvez passe de 800. Mas já vai tranquilo, vai de carteira registrada tudo. Mas uma preocupação maior é que aquele trabalhador que fica na roça nesse período que
planta o feijão no milho em janeiro, fevereiro, agora já está colhendo, ele sai para fazer um trabalho de servente, por exemplo, numa obra na construção civil. Ele sai de casa de japonesa, de sandália japonesa, ou de outra, ou qualquer outra sandália, chega lá, não tem um capacete para trabalhar, ele não tem uma carteira registrada, em Cajazeiras não tem uma classe que representa esses trabalhadores rurais, não tem um sindicato, não tem outro órgão que diga que está errado ou está certo. Então, eu pediria nesse instante os senhores da Justiça Federal, do Ministério Público, que intervesse nessa situação, porque a obra, a construção civil, enfim, ela em Cajazeiras, em todo canto, ela tomou conta, por conta desse programa do governo federal de construção. E a clandestinidade é muito grande. A nossa região de vida na área rural, ela, na parte das propriedades, até que a gente se tranquiliza pelo seguinte: tem mais de 11 propriedades, grandes propriedades, desapropriadas pela reforma agrária, crédito fundiário e banco da terra. Então a gente não tem muita preocupação nas propriedades, como estamos vendo o trabalhador, a Seguridade Especial da Previdência saindo da roça para ir para a construção civil, trabalhar clandestinamente, vendo na hora um perigo de um acidente, ficar na situação desse cidadão aqui. Que a gente vê a fotografia aqui com o senhor com a perna amputada. É muito triste isso. Muito obrigado, boa noite. Eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo Varandas, já que a colocação do ilustre representante sindical tem uma afinidade muito grande com a temática do trabalho escravo. Mas o seu pronunciamento, presidente Rildo, só faz alimentar e fazer com que nós concluamos um pensamento que nós tínhamos com base em algumas informações. Está acontecendo esse fenômeno do trabalhador do campo sair para a cidade, trabalhar na construção civil sem nenhuma qualificação profissional, sem jamais ter utilizado um cinto de segurança para poder trabalhar em altura, como nós sabemos que aconteceu recentemente uma morte de um trabalhador por queda em altura, exatamente no município de Cajazeiras. Então, é uma realidade que nos preocupa bastante, e o Projeto Trabalho de Todos traz, com essas parcerias institucionais, como o Sistema S, a possibilidade de rever essa situação para que os trabalhadores possam ter, pelo menos, capacitação e qualificação profissional para poder trabalhar pendurado em cima de um prédio, saindo ele da roça, como o senhor bem colocou. Doutor Eduardo Varandas, Vossa Excelência tem a palavra. Infelizmente, é uma constatação que nós não podemos negar. E, nesse ponto, é preciso admitir uma certa ausência do poder público. Só para se ter uma ideia, nós só temos Procuradoria do Trabalho em 3 municípios e um posto avançado em um quarto. A quantidade de auditores fiscais é mínima, inclusive bem menor do que já foi outrora. Num país como o Brasil, que despreza os seus órgãos fiscalizadores do trabalho, o resultado é exatamente esse. Na construção civil, completa insegurança, ausência de respeito às normas regulamentadoras no que se refere à segurança do trabalho, e o trabalho que deveria ser dignidade do ser humano acaba sendo um elemento, muitas vezes, de destruição das vidas. O Brasil é um dos países no mundo campeões em acidentes do trabalho, exatamente por causa do desleixo do poder público. E aí, nesse aspecto, a gente precisa contar também com o sindicato como entidade classista, que igualmente detém legitimidade para defender o direito dos trabalhadores. Denunciem ao Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria do Trabalho em Patos, procurem a fiscalização do trabalho. As denúncias podem ser, inclusive, por telefone, via internet. Ora, se nós não podemos sequer proteger a vida humana no ambiente de trabalho, sujeita a riscos, o trabalhador sem capacete, sem cinto, sem botas, sem luva, o que é que nós estamos fazendo aqui, não é verdade? Então, aonde o poder público não chega, e aí é o objetivo dessa audiência pública, afinal, o sindicato tem que estar lá.
a associação de classe tem que estar lá. O que a gente não pode é, quanto sociedade, que é muito mais importante do que Ministério Público, do que magistratura, do que Poder Executivo de fiscalização, enquanto sociedade, enquanto gente, permitir que pessoas tenham sua vida ceifada, tenham um membro mutilado, sofram de uma doença ocupacional por causa de um instrumento de nome trabalho, que deveria trazer dignidade. Então, poxa, se a fiscalização não está chegando, se o Ministério Público do Trabalho, eventualmente, não tem uma procuradoria na localidade, busque através da internet. As associações devem ter, a gente espera delas, um espírito proativo como de fato tem, mas que cobrem da gente, onde a gente não conseguiu vir, que sejam nossos ouvidos, para que a gente possa de fato agir. Nós temos conhecimento de todos esses índices de acidente do trabalho, temos conhecimento, ainda que passou assim de forma superficialmente, do aliciamento de trabalhadores para outros estados. Agora, é preciso que as denúncias cheguem para que esse conhecimento seja pleno e a nossa atuação seja mais eficaz. Então, eu acho que a ordem agora, até porque o tema do nosso projeto é trabalho de todos, todos inclui a gente, sindicatos, trabalhadores, todos. Obrigado. Doutor Eduardo, Vossa Excelência colocou muito bem. Os sindicatos têm uma responsabilidade enorme nesse processo. É a primeira entidade de representação, de defesa dos interesses dos trabalhadores que estão passando por dificuldades, que tem a legitimidade constitucional de abordar o problema no local, tentar resolver. Se não conseguir, então, partir para as instâncias como o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. Eu passo a palavra para o auditor Luiz Gonzaga, que também quer se pronunciar sobre o tema. Cadê o microfone? Alguém da técnica, por favor. Pega o telefone, o microfone sem fio, por favor. Duas vezes. Duas vezes. Okay. Com relação a essa falta de fiscalização na construção civil, nós temos algumas observações a fazer. Primeiro, por conta da falta de estrutura de fiscalização, a fiscalização termina dando prioridade às construções maiores. Uma casa construída na periferia, onde há um pedreiro e um ajudante só, muitas vezes não é objeto de fiscalização, a menos que esse pedreiro ou esse ajudante reclame por não estar registrado. Graças a Deus, já houve um progresso muito grande de consciência dos empresários com relação a registro de carteira por conta daquilo que o doutor Eduardo observava, a grande incidência de acidentes de trabalho na construção civil. Então, as empresas, de modo geral, já abriram os olhos para isso e têm todo o cuidado em registrar os empregados. A maioria da informalidade é nas pequenas construções. É um fato que a gente observa no dia a dia. Nas empresas maiores, são poucos os casos de informalidade. Agora, o sindicato tem que fazer uma campanha de esclarecimento junto ao trabalhador, porque muitas vezes há recusa do trabalhador em ter a carteira assinada. O trabalhador que sai da zona rural não quer, saiu periodicamente da zona rural, não quer ter a carteira assinada, senão vai perder a aposentadoria. Ele diz que vai perder a aposentadoria do Fundo Rural, não quer que assine a carteira dele para não perder a aposentadoria do Fundo Rural, que é 5 anos mais cedo do que a aposentadoria urbana. É um dos problemas. Outro problema que a gente encontra na fiscalização são os programas do governo. Muita gente não quer ter a carteira assinada para não perder o Bolsa Família. Esquece todos os outros benefícios que a carteira assinada lhe traz. Todos os outros casos, por exemplo, o PIS, as férias, o 13º, o FGTS,
a própria aposentadoria, que seria, ou uma pensão no caso de um acidente, ele esquece tudo isso, voltado apenas para um programa social que lhe dá R$200 por mês. Então isso a gente sente na fiscalização. Muitas vezes, o pescador está trabalhando ali de ajudante de pedreiro, mas não quer ter a carteira assinada para não perder o seguro-desemprego de pescador. Então tem que haver uma campanha de esclarecimento dos próprios sindicatos em cima do trabalhador. O próprio trabalhador chega a recusar em alguns casos, nesses casos específicos, chega a recusar a assinatura da carteira. Então tem que ser uma campanha de esclarecimento também em cima disso. Nós falhamos por falta de estrutura na fiscalização, mas muitas vezes o próprio trabalhador, por falta de consciência, contribui para isso. Obrigado, Luiz. Eu passo a palavra para o vereador Lafayette Gadelha, que também quer se pronunciar sobre o tema colocado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cajazeiras, Rildo. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do Dr. Cláudio e, cumprimentando, aproveito também para parabenizar por esse instrumento de democracia direta, que é a realização de audiências públicas. Nós, lá na Câmara, temos feito isso com mais frequência e, para mim, esses instrumentos de democracia direta tendem a, pelo menos, reduzir a crise de representatividade que nós temos, principalmente no Legislativo. E o Ministério Público, com muita excelência, tem feito isso e eu aproveito aqui para parabenizar. Mas, indo direto ao ponto, Dr. Cláudio e demais membros da mesa, eu venho falar sobre um problema aqui em relação às terceirizadas. Nós temos aqui instalado em Souza um dos maiores equipamentos de cultura do estado da Paraíba, que se chama o Centro Cultural Banco do Nordeste. É um centro de cultura mantido, financiado pelo Banco do Nordeste. E é o principal equipamento de cultura da cidade que trouxe acesso livre à cultura, democrático, enfim. Os recursos humanos desse centro cultural eram mantidos majoritariamente pelas terceirizadas, por trabalhadores terceirizados. Por orientação da CGU e do Tribunal de Contas da União, o Banco do Nordeste teve que encerrar com a política de terceirização. Só que, na minha opinião, em relação ao Centro Cultural e aos outros centros culturais, fez de forma equivocada, porque terceirização só é proibido para atividade fim. E cultura é a atividade meio do banco, não é a atividade fim. Mas o que é que aconteceu? Esses terceirizados foram abruptamente colocados para fora e ficaram com seus direitos trabalhistas pendentes. A minha pergunta, qual é o papel que o Ministério Público do Trabalho poderia ter em relação a esse caso específico? Se não, qual é a orientação que o Ministério Público do Trabalho dá para esses trabalhadores acionarem ou a terceirizada ou subsidiariamente o próprio Banco do Nordeste em relação a esse assunto? E quais são as perspectivas para melhorar a lei das terceirizadas que está no Congresso Nacional e a opinião a opinião de vocês generalizada em relação a esse problema das terceirizadas? Muito obrigado. Obrigado, Lafayette, pela participação. Eu vou passar a palavra já de imediato para a doutora Marcela Maia, e em seguida para a doutora Maria Dilene, que vão responder ao seu questionamento.